Olá, eu sou Patrícia Lages, especialista em finanças e autora do blog Bolsa Blindada. E hoje eu vou falar para você quais são os direitos do devedor e que você que está devendo pode passar de devedor a investidor. Eu já contei num vídeo anterior de que eu fui uma super endividada, então eu já sei muito bem como é que são aquelas ligações de cobrança que enlouquecem a vida de qualquer um, mas isso não pode. Não, é verdade, você já foi cobrado assim, ligar noite e dia, os caras piram, eles enlouquecem a gente, é verdade. Não é porque você deve que você pode ser tratado como um criminoso. Tem maneiras corretas de cobrar e maneiras ilegais. Cobrança abusiva não pode. E hoje você vai descobrir 5 dicas do que não pode fazer, que estão nos seus direitos como devedor, e no final, o pulo do gato das negociações das dívidas. Fica ligado e anota aí. Dica número 1. Ligações de cobrança não podem ser feitas a qualquer hora. É isso mesmo, ligação de cobrança pode ser feita, mas não a qualquer hora. Existem regras. E uma das regras a gente chama de sol a sol, que é poder ligar de 8 da manhã às 8 da noite. Isso de segunda a sexta-feira. Aos sábados, o horário é de 8 da manhã às 14 horas. Antes disso ou depois disso, não pode. Também estão proibidas as ligações nos feriados e aos domingos. Ligou fora desse horário, não pode não. Detalhe, ainda que as ligações estejam dentro do horário, tem regras, anote aí 2 delas. Dica número 1. Segundo o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a pessoa inadimplente não pode ser exposta ao ridículo, nem ser ameaçada ou constrangida. Tem um outro artigo também, que é o 71 do mesmo código, que diz o seguinte: a pessoa inadimplente não pode ser interrompida no horário de trabalho e nem no horário de lazer. Então ligou para você, você está no seu trabalho, você pode dizer, olha, nesse horário, de tal hora até tal hora, eu não posso receber ligação porque eu estou trabalhando. Se persistir as ligações, você deve gravar essas ligações para depois você poder se defender, ok? Vamos já para a dica número 2. Dica número 2. O devedor tem direito a não receber ligações. As empresas de cobrança e os credores podem cobrar sim aquela dívida que você tem a pagar, mas você pode escolher a forma como vai ser cobrado. Se os telefonemas te atrapalham, você tem um horário de trabalho muito extenso, ou você não pode ficar recebendo ligação, você pode escolher receber essas cobranças por escrito, via correio ou via e-mail. Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa, quando a atendente ligar para você, você tem que saber o seguinte: quem está falando contigo é uma pessoa que foi treinada para passar um texto. Não necessariamente ela sabe do que ela está falando. Então não adianta você ficar discutindo ali com a atendente, olha, não me liga, não faz isso, ou você desligar na cara dele, não vai resolver, o pessoal vai começar a te ligar de novo, não vai adiantar nada. Então pede para falar com o supervisor. Então a atendente ligou, olha, eu preciso falar com o supervisor, você pode me passar? Lá na supervisão você diz, por favor, retira o meu telefone aí do cadastro, porque eu não autorizo mais que vocês façam cobrança via telefone. Cobranças para mim no meu endereço ou por e-mail. Você tem direito a isso, ok? Segunda coisa, vamos supor que você fez isso, não adiantou nada. Entra lá no site da empresa de cobrança e manda um e-mail para eles, sempre tem lá um formulário de contato. Manda aquilo por escrito dizendo, já comuniquei a supervisão, já pedi para não me ligarem, continuam me ligando, então estou fazendo, uma nova comunicação agora por escrito. Digamos que essas 2 coisas não adiantou, ainda estão ligando lá para sua casa, você pode recorrer ao juizado de pequenas causas. O que você vai falar quando você chegar lá no juizado? Que você quer abrir uma ação de obrigação de não fazer. Isso existe? Existe. A gente sabe que as leis determinam o que a gente tem que fazer, mas também tem ações de obrigação do que não fazer. E se você quer que alguém não faça alguma coisa, que nesse caso é ligar para você, você pode requerer isso sim. Dica número 3. Não faça acordos e renegociações por telefone. Bom,
Essas empresas que ligam pra gente de manhã até à noite fazem com que a gente fique maluco. E qual é o objetivo? Fazer mesmo que você fique maluco e aceite logo a negociação que eles estão propondo para que parem as ligações. Porém, quando você toma uma decisão de cabeça quente só para se livrar ali daquele incômodo das ligações, pode ser que você esteja fazendo um péssimo negócio. Então, não faça isso de cabeça quente, não renegocie por telefone, até porque você não sabe quem é que está te ligando. A pessoa pode dizer que é de uma empresa, pode pedir os seus dados e talvez seja até um golpe. Então, renegociação por telefone, não. Dica número 4. Não pague sem saber se o valor cobrado é devido. Algumas empresas de cobrança usam uma tática muito ruim, mas que funciona para eles, não para você. O que eles fazem? Eles chutam um valor da sua dívida e chutam um valor lá na estratosfera. Se a sua dívida é 10 mil reais e passou lá algum tempo, eles vão vir com aquela conversa. Fulano, olha só, você está devendo faz 1.145 dias, a sua dívida está em 100 mil reais. Aí você cai da cadeira e fala, meu Deus do céu, eu nem sabia que eu estava devendo há tanto tempo, eu nem sabia que o valor da minha dívida já estava tão alto assim. Só que pode ser que aquele valor não seja o valor real, eles chutam um valor justamente para você ficar ali apavorado. Na sequência, qual é o discurso? Olha, sua dívida de 100 mil, hoje, só hoje, não sei se vai acontecer isso amanhã, você tem condição de pagar por essa dívida 30 mil reais. Aí o que você pensa? Meu Deus do céu, estou aí ganhando um desconto de 70 mil, eu tenho que me virar em 30 mil para me livrar dessa dívida. Só que o que acontece? E se a sua dívida não for nem os 100 e nem os 30? Como é que você vai saber o valor da dívida? Duas coisas que você tem que exigir do credor, não é da pessoa que está te ligando lá, ok? Entre em contato direto com o seu credor e peça, primeiro, qual é o valor original da minha dívida? O que significa o valor original? O valor original é aquele que você estava devendo antes de começar aquela bola de neve de juros compostos. Então, digamos que a sua dívida era de 3 mil reais. Esse é o valor original. É claro que sobre esse valor vai incidir juros, mas você precisa partir de um número e esse número tem que ser correto, ok? Dica número 2. Você vai pedir a memória de cálculo da sua dívida. O que é a memória de cálculo? Basicamente é o seguinte: como foi que o credor chegou a esse valor que está sendo cobrado? No nosso exemplo aqui, como é que 3 mil viraram 100 mil? Eles têm que provar através de uma memória de cálculo, que os 3 viraram 3 e pouco, que depois virou 4 e pouco, e assim chegou até o valor X. Quando você pede isso, geralmente as empresas ligam para você e falam, olha, aqui tem uma notícia maravilhosa para te dar. Sabe aquele valor de 100 mil que foi passado lá para você? Então, nós refizemos aqui o cálculo e tem uma condição melhor ainda, não é mais 100. Por quê? Porque aquele 100 foi chutado, aquele número nunca existiu. Quando você pede lá valor original da dívida e memória de cálculo, eles vão falar, peraí, a gente está falando com alguém que conhece os seus direitos, então vamos fazer a coisa direitinho aqui. Anotou aí o que você precisa pedir? Não deixa ser enganado não. Dica número 5. Não confesse dívidas que não tem. Você pode estar perguntando, mas como é que as empresas chutam assim um valor tirado do nada? Eles podem fazer isso? E se eu pagasse um valor irreal, isso é legal? Isso tem que ser ilegal? Bom, isso é ilegal, mas infelizmente tem empresas que são especialistas em transformar o ilegal em legal. Como é que eles fazem isso quando a gente está falando da sua dívida? Eles vão fazer com que você confesse que tem a dívida no valor que eles estão dizendo que você tem. Então, quando você negocia por telefone, eles dizem, olha, sua dívida é de tanto. Aí você diz, ok, olha, nós vamos fazer agora essa dívida em X parcelas de tanto. Você está de acordo? Você concorda? E você diz, concordo. Tudo isso que eles vão levando você a falar são confissões de dívida.
Então aquilo que era um valor inexistente passou a ser um valor real. Então eles estão cobrando o que você mesmo disse que está devendo. Por isso, não fica aí de conversa com a atendente, tá? Não faz nada de cabeça quente, porque senão você pode ser enrolado até e pagar o que nem sequer deve. Agora vem aí a dica de ouro para você negociar a sua dívida. Dica de ouro: não aceitam suas negociações? Não pague. Peraí, para tudo! Não tô falando para você dar o calote, não. Só tô dizendo o seguinte: quando o credor é irredutível, não aceita uma negociação que você ofereça e você não tem como pagar de outra maneira, não pague. E aí é o quê? Não pagar para sempre? Ficar sem pagar? Sumir do mapa? Negativo. O que você vai fazer, que é a dica de ouro de hoje? Se você tem uma dívida que você não pode pagar à vista, o credor não aceita o parcelamento que você poderia cumprir, o que você deve fazer? Vai juntando todo o dinheiro possível para que você, mais adiante, tenha aí um valor para poder fazer uma proposta de quitação ou uma proposta de entrada para parcelar essa dívida. Quando você tem dinheiro na mão, fica sempre mais fácil de negociar. E não tenha vergonha de negociar sua dívida. O que você tem que pensar? A minha dívida é um produto como se fosse uma geladeira. Imagina que você vai numa loja e você vai comprar uma geladeira. Você não vai chegar lá, o cara vai falar para você: olha, essa geladeira aqui custa R$3.000. Você tira R$3.000 do bolso e dá para ele. Funciona assim? Claro que não. Você vai lá, mas 3.000, mas tem certeza? E se for à vista? Você não vai negociar essa geladeira? Você não vai tentar parcelar essa geladeira? Por quê? Porque é um produto que você quer comprar. A sua dívida também é um produto, ela também tem um valor e esse valor também tem o direito de ser negociado, ok? Então negocie sim. E o que você vai fazer com esse dinheiro que você vai guardando aí ao longo dos meses para tentar mais adiante fazer aí uma proposta de pagamento? Você vai investir. Lembra que eu falei lá no começo, você pode passar de devedor a investidor? Você pensa, não, tô devendo, não posso investir? Pode sim.